Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua noite nessa noite. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia, por gentileza, aonde você estiver. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, no seu verso 23. É bem conhecido de todos nós. Aleluias, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 23. Assim está escrito: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Essa palavra, amados, nos mostra como é importante nós adorarmos ao Senhor. E não importa o local, não importa o ambiente. Adore em espírito e em verdade. Aonde você estiver, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, assistindo esse culto, adore em espírito e em verdade. Aleluias. Cante, louve ao Senhor junto conosco. Receba a palavra nessa noite. Tenho certeza que Deus irá falar profundamente ao seu coração. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, de louvor e de adoração. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, meu Pai. Senhor Jesus, venha nos limpar, Senhor Jesus. Venha nos fazer brancos, alvos como a neve, meu Pai. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco a cada momento, a cada segundo, meu Pai. Senhor Jesus, eu oro nesta noite, meu Pai, e apresento a cada irmão, a cada irmã que nos assiste nessa noite, meu Pai. Que a Tua glória venha envolvê-los, meu Pai. Senhor Jesus, que a Tua glória venha resplandecer sobre a vida deles. Meu Pai amado, meu Pai querido, eu oro, Senhor Jesus, nessa noite, por cada pessoa, meu Pai amado, que está enferma. Senhor Jesus, que haja cura, que haja, meu Pai amado, um renovo sobre a sua saúde, meu Pai. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, por aqueles que estão com um problema financeiro, Senhor, que haja prosperidade, que haja bênção, que as portas se abrem, Senhor Jesus. Eu oro nessa noite e peço, meu Pai, que o Senhor venha manifestar a sua glória sobre a vida de cada um nessa noite, meu Pai. Te glorificamos, te bendizemos. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Para te adorar, Senhor, é o nosso prazer, Espírito Santo de Deus. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluias. Em Atos dos Apóstolos se inicia com o capítulo 12 dizendo que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, à espera do Espírito. Aleluias. Então nessa noite, façamos como naquele dia e clamamos pelo Espírito Santo em nossas vidas. Oh, vem Espírito, 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 que desce como fogo, vem
como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. Vem nos enche novamente com teu fogo remidor. Aleluias. Shalom, meus amados. Graça e paz a você aí na sua casa. Louvado seja o Senhor. Glórias damos ao nosso Deus. Exaltado seja o nome de Yeshua, que foi ao Pai, que foi aos céus, mas nos deixou, me deixou, para mim e para você, o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, nos deixou o Consolador, o Ajudador, o nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor por esta maravilhosa obra nas nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra contigo na noite de hoje, que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Marcos 10, 46. Vamos falar de uma passagem que eu particularmente gosto muito. Eu acho que já sei lá quantas vezes que eu estou ministrando essa passagem, mas eu amo falar nisso e cada dia o Senhor, cada vez que eu chego e vou ler, eu pego isso, o Senhor ministra na minha vida de uma forma diferente. Então abre lá, Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia diz o seguinte: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 49. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Como disse, uma passagem que eu gosto muito. Eu gosto muito de ministrar, de falar. Uma passagem que o Espírito Santo ministra muito na minha vida. E eu confesso aos irmãos que eu já ministrei isso de diversas formas. E cada dia mais o Espírito Santo ele vai nos revelando algo. Eu já me recordo que eu já falei da capa, do grito, de diversas formas. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe algo diferente, trouxe algo para nós nesta noite, algo um pouco diferente daquilo que eu estava acostumado. Da forma que eu via essa situação deste cego. A Bíblia vem nos falar nos outros dois evangelhos, de Mateus e Lucas, também vem falar de uma forma diferente. Uma fala de dois cegos, a outra fala de um outro cego, e essa referente fala de Bartimeu. Mas aquilo que hoje eu quero compartilhar com os irmãos, aquilo de que hoje eu quero falar, não simplesmente de um grito, de uma ida de Bartimeu até o encontro de Jesus, não simplesmente de uma operação, de um milagre que Jesus faz na vida de Bartimeu, não quero falar simplesmente disso que nós estamos tão acostumados a ouvir e até mesmo pregar sobre isso. Talvez nesta noite o Espírito Santo tenha algo diferente sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. Porque algo me chamou a atenção no início deste versículo, que a Bíblia diz que quando estava uma grande multidão, Bartimeu, ou o cego, estava sentado à beira do caminho.
Talvez você já ouviu alguém falar sobre isso também, mas eu confesso que é a primeira vez isso que eu estou falando e que o Espírito Santo ministrou na minha vida. À beira do caminho, ele estava sentado. O que que você e eu precisamos entender é que à beira do caminho não é o nosso lugar. À beira do caminho não é lugar para que você esteja e muito menos lugar para que eu esteja ou que nós estejamos. À beira do caminho não é o nosso lugar, porque a Bíblia nos diz que Ele é o caminho, então nós temos que estar no caminho, e não à beira do caminho. Porque quando eu estou à beira do caminho, sinaliza que eu estou paralisado. E este não é o foco e este não é o propósito para qual nós estejamos neste mundo. Este não é o foco, não é o plano e não é o propósito para que Deus tenha nos resgatado. Deus não nos tirou do lamaçal do pecado, Deus não nos resgatou deste mundo de trevas, Deus não nos resgatou da perdição, para que nós ficássemos à beira do caminho. Deus nos resgatou para que nós dessemos continuidade numa obra iniciada por Ele, continuada por Yeshua, e agora para que nós tivéssemos as nossas atitudes a apregoar o reino de Deus. Deus não nos chamou para que nós nos paralisássemos, Deus nos chamou para que nós fôssemos adiante, porque Ele nos garante isso. A garantia é de Jesus, que nós iremos vencer. Permanecei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida, da vitória. Permanecei, não pare. Apóstolo Paulo também, num determinado momento, ele fala nas suas cartas: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu não parei no meio do caminho. Só que a Bíblia vem nos dizer e nos mostra uma situação de um homem que para no meio do caminho. Esse é o lugar de quem desiste da corrida. É lugar dos deficientes espirituais, dos ociosos, dos camelos espirituais, dos que não têm casa, dos quebrados. Estes são as pessoas que param no meio do caminho. Mas deixa eu te dizer, eu e você somos saudáveis espirituais, porque a Bíblia nos ensina que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, seja ela física ou seja ela espiritual. Eu e você estamos baseado na palavra, pautado no que a Bíblia nos ensina. Eu e você somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então levanta-te, saia do beira do caminho e prossiga para o alvo, prossiga para Cristo. Aleluias! Aleluias! Este homem, este cego, ele nos ensina umas lições a qual nós precisamos aprender com ele. Eu volto a dizer, eu aprendo muito com o cego de Jericó, eu aprendo muito com essa passagem. Diversas vezes o Espírito Santo ministra sobre o meu coração, e uma delas é a nossa motivação para sairmos de onde estamos, para um lugar melhor. Olha só, talvez você esteja, ou talvez em alguma área das nossas vidas nós estejamos à beira do caminho. Talvez você parou em alguma situação. Talvez eu e você desistimos de algo e estacionamos por aí. Mas eu quero te dizer que para que nós também ative essa motivação para sair deste lugar, depende muito do que eu e você ouvimos. Depende muito do que eu e você ouvimos, porque muitas das vezes alguém lança uma palavra, alguém fala alguma coisa que nos desanima, e por causa desta palavra nós nos paralisamos. Parece que é algo que ecoa nos nossos ouvidos e isso nos trava de uma forma, parece que paralisa os nossos ossos, parece que nos trava no mundo do espírito e não nos permite que nós continuamos a caminhar. Então aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós paramos para ouvir e damos atenção, muitas das vezes é o motivo de nós estarmos na beira do caminho. Olha, você não vai conseguir. Olha, isso não é para você. Olha, você pensa que com isso você vai ter sucesso? Não, isso daí você vai ver, é pouco tempo e você vai cair. Eu confesso que quando eu me converti, uma das coisas que eu ouvi foi isso não vai durar muito tempo. Isso é fogo de palha. E aquilo mexeu muito comigo, aquilo me abalou muito, porque eu mesmo nem conhecia Jesus verdadeiramente. Eu conhecia Cristo de ouvir falar, e então ouvindo falar eu me converti, tive um encontro com Jesus, mas eu não conhecia Jesus de caminhar com Ele.
E as palavras que foram ditas era: isso é fogo de palha, daqui a pouco ele sai. Mas pela misericórdia de Deus eu não dei ouvido para essa palavra. E essa palavra, sinceramente dizendo, foi até um ânimo. Muitas das vezes eu até penso, será que por causa daquela palavra eu quis desafiar a pessoa que disse isso? Eu não sei, eu só sei que eu glorifico a Deus porque eu estou aqui hoje. Então a palavra que nós ouvimos para nós caminharmos, como uma motivação para nós seguirmos. Olha só, versículo 47 diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, quando ele ouviu dizer, ele não enxergava, mas quando aquela palavra ecoou no ouvido dele, dizendo: Jesus está passando aqui, ei, o homem de Nazaré que muda história, o homem de Nazaré que ressuscita mortos, o homem de Nazaré, aquele que cura cego, leproso, está passando por aqui. Isso foi uma motivação para aquele homem. E então, ao ouvir que Jesus estava passando, ele se motivou a sair da beira do caminho, ele se motivou em dar um passo de encontro com aquele que poderia mudar a sua história. Olha só, a Bíblia diz em Juízes capítulo 7, a partir do versículo 9 ao 18, de um homem chamado Gideão. Gideão foi motivado após ouvir um sonho, o medo dos adversários ao sonhar que seriam derrotados. A Bíblia nos diz que Deus diz a Gideão que ia dar a ele a vitória contra os midianitas. A Bíblia nos diz que Gideão então ouviu aquilo e meio que duvidou, e o Senhor falou para ele: então vá lá no território deles e vá lá ver o que eles estão dizendo. Gideão pega um dos seus moços e vai até o local onde os inimigos estavam. Chegando lá, Gideão olha então e escondido começa a ouvir, e um deles começa a falar: eu tive um sonho onde algo gigante ia estar descendo e vinha, nos atropelava e destruía o arraial. Então o homem falou: olha, este sonho é a espada de Gideão, o Senhor, o Deus deles, virá nos entregar nas mãos dele. Então aquilo animou Gideão, aquilo foi um gás para Gideão, aquilo fortaleceu Gideão. E Gideão então louvou e engrandeceu a Deus, porque ele percebeu através daquela palavra e entendeu que Deus estava com ele, que ele sairia vitorioso daquela situação. Eu e você precisamos verdadeiramente selecionar aquilo que nós estamos ouvindo. Selecionar nos programas de TV, selecionar na internet, selecionar, porque muitas das vezes uma palavra nos destrói, sim. Uma palavra nos derruba e nos desanima, mas a palavra de Deus na sua vida nesta noite é: levanta-te, levanta-te, siga, prossiga para o alvo, porque você vai ter vitória. Prossiga para o alvo, aleluias. Onde está a sua motivação? O próprio Cristo, em Mateus 13:7, antes do deserto, Jesus ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Olha, mais um exemplo. Jairo ouviu duas mensagens, uma que desmotivava e a outra que lhe encheu de esperança e motivação, em Marcos 5, do 35 ao 36. Olha, a Bíblia nos diz que havia duas situações, é por isso que eu falo, preste atenção naquilo que você está ouvindo e selecione aquilo que você está ouvindo. Dê ouvidos para aquilo que verdadeiramente você entende que é de Deus. Mesmo que a palavra de Deus seja: olha, hoje você vai perder, mas dê ouvido àquilo que é de Deus, porque se você vai perder hoje, eu tenho certeza que amanhã você irá vencer, porque o nosso Deus não é um Deus perdedor, é um Deus de vitória. E naquele momento a qual talvez você achar ou eu acho que estamos perdendo, o Senhor está nos ensinando e nos preparando para algo muito maior nas nossas vidas. Então vamos lá, Jairo ouve. A Bíblia nos diz que Jairo estava lá clamando e pedindo que o Senhor fosse até de encontro da sua filha, quando vem de encontro um homem e fala: olha, não precisa mais não. A notícia que vem, a palavra que vem, desanimadora na vida de Jairo, era assim: olha, não precisa mais porque a sua filha morreu. Jesus olha então e lança outra palavra e diz para ele assim: Jairo, apenas creia. Apenas creia. E eu e você, então, eu te pergunto nesta noite: o que nós estamos, qual é a palavra que nós estamos dando ouvido verdadeiramente? Qual é a palavra será que nós estamos focados naquilo que está nos desanimando? Será que é mais fácil focar naquilo? Olha, não vai dar certo mesmo, tudo bem.
Ontem eu estava num discipulado e eu estava falando para o discípulo, olha só, você precisa entender que está fácil para você dizer assim, seja feita a vontade de Deus. Ah não, se Deus fizer tá bom, se Deus não fizer tá bom, a vontade de Deus que tem que prevalecer. Sim, tem mesmo e sempre irá prevalecer nas nossas vidas. Mas eu falei para ele, você precisa colocar diante de Deus aquilo que é a sua vontade, você precisa apresentar diante do Pai aquilo que é o seu desejo, e aí sim o Pai irá dizer se isso é o melhor ou não para a sua vida, mas você precisa tomar um passo e não simplesmente ficar jogando as suas responsabilidades diante de Deus. Pai, se possível, afaste-se de mim este cálice. Entretanto, todavia, seja feita a tua vontade. O próprio mestre Yeshua HaMashiach, ele primeiro coloca a vontade dele diante do Senhor e fala, Senhor, a minha vontade é que esse cálice seja afastado de mim, porque eu sei que será doloroso, mas sim, Senhor, da mesma forma seja feita a sua vontade, mas eu apresentei a minha vontade diante de Deus. Porque fica simples, irmãos, nós falarmos, Deus, faça o que o Senhor achar de melhor. Faça o que o Senhor quiser. Deixa eu te falar, Ele sempre vai fazer aquilo que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Então nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades, entender e discernir aquilo que nós estamos ouvindo. O diabo vai vir em todas as formas, lançar empecilhos, setas, dardos inflamados do maligno para te paralisar. Mas deixa eu te falar, você é uma flecha na mão do Senhor, você é uma flecha na mão do Senhor e o Senhor quer te lançar para lugares altos. A palavra do Senhor é que você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Chega de darmos ouvidos para palavras do inimigo, a qual está nos desmotivando. Olha, muitos podem dizer, este ano será um ano difícil, talvez está sendo sim, mas a nossa fé nos faz acreditar que mesmo que tudo seja contrário, que mesmo que tudo seja difícil, se eu permanecer fiel, crendo no que esta palavra me diz e me ensina, a minha vida não está pautada no jornal, a minha vida não está pautada no que diz o mundo, as nossas vidas não estão pautadas no que diz os professores, as nossas vidas estão pautadas no que diz a palavra do Eterno. Se a Bíblia diz que é assim, então nós seremos. Aleluias, assim nós seremos no nome de Jesus. Oh, aleluias, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh glória, o Senhor é bom. Nossa motivação para sairmos de onde estamos para um lugar melhor depende do que nós iremos ouvir, amados. Aleluias. Segundo passo, muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, aleluias. Nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Existem portas em nossas vidas que se abrirão uma única vez. Tenha discernimento, irmãos, dessa porta que irá abrir, porque talvez essa oportunidade não voltará mais. Oportunidades muitas das vezes são únicas nas nossas vidas, e porque não discernimos as coisas do Senhor, nós perdemos as oportunidades. Muitas das vezes tem oportunidades gritando e batendo na sua porta, desesperado, e você não está entendendo, e você está desperdiçando essa rica oportunidade a qual o Senhor está nos dando. Pai, eu quero, Senhor, trabalhar numa empresa gigante. Oh glória, nós queremos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, né, irmão Cássio? Tenha misericórdia. Mas talvez nós vamos precisar entrar naquela pequena oportunidade, para que através daquela pequena oportunidade nós alcancemos o grande lá na frente, porque muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus e não discernimos os planos do Senhor. Precisamos estar atentos, porque essa oportunidade talvez não volte mais. A Bíblia nos diz em Gênesis 24:58, de uma mulher chamada Rebeca. Rebeca, certa da vontade de Deus, não adiou a sua decisão. Gênesis 24:58, havia uma grande discussão, vai aqui, vai dali, olha, eu penso isso, eu penso aquilo. Você sabe de uma coisa? Vamos perguntar para ela o que ela pensa.
O que ela acha? Rebeca, e aí, o que você me diz? Você vai com Isaac ou não? Ela, o quê? Eu entendi o plano de Deus, eu irei. E ela foi, irmão, ela não deixou passar despercebida a oportunidade que ela tinha, por causa de um discernimento, o discernimento que vinha de Deus na vida dela. Está na hora de nós clamarmos ao Senhor para que o Senhor verdadeiramente nos dê esse discernimento e esse entendimento, para que nós não ficamos paralisados na beira do caminho, parados na beira do caminho, quando temos um grande percurso a percorrer. Um grande percurso a percorrer, não podemos paralisar. Os dias são maus, irmãos, os dias estão se acabando. Se nós ficarmos parados, nós iremos perder muitas coisas. Muitas coisas, e eu não estou falando simplesmente da vida que nós achamos que é nossa, mas de uma vida que Ele nos deu para um propósito que Ele colocou em nossas vidas. Terceiro, José, apesar da pouca idade, não ficou com medo do sucesso repentino, discerniu Deus no processo e assumiu o governo. Um jovem, olha, um governo gigante para que ele assumisse, ficasse somente abaixo de Faraó. Poderia ter medo, poderia ficar assustado, poderia muitas das vezes sim duvidar, porque ele era um estrangeiro, poderia sim, diversas formas pensar, até mesmo que iria morrer, mas ele entendia, ele discerniu os seus sonhos, ele discernia os planos de Deus na vida dele, ele discerniu o projeto do eterno na vida dele, e ele então não deixou passar desapercebida essa oportunidade, ele agarrou com as duas mãos e fez a diferença, não somente no Egito, mas com toda a sua família, com todo o seu povo, porque foi de lá, através de José, que saiu o sustento nos dias maus e nos dias ruins. Oportunidade, irmão, oportunidade que os seus irmãos tiveram de fazer diferente, mas perderam a oportunidade. Aleluias. É necessário aprender a vencer as dificuldades, a vencer os grandes obstáculos, a vencer as próprias limitações. Um deficiente tem muitas limitações, irmão. A Bíblia nos diz que este homem tinha a limitação. Uma limitação na vida dele era a cegueira. Ele não enxergava, mas ele precisava vencer essa limitação se ele quisesse alcançar de Deus algo extraordinário. Eu e você precisamos aprender a vencer as nossas limitações e não se esconder atrás das nossas limitações. Nós precisamos aprender a vencer obstáculo, vencer muitas das vezes o complexo de inferioridade. Eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno demais. Eu lembro, a Bíblia fala, se eu não me engano, do profeta Jeremias. Deus fala para ele, olha, eu vou te usar. Ele, mas Senhor, eu sou pequeno, não sei falar. E Deus fala para ele, meu amigo, abre a sua boca e eu falarei por ti. Jeremias 1, versículo 9. Então está na hora de nós vencer esses obstáculos que muitas das vezes achamos gigantescos, quando somente são pequenas pedrinhas que nós muitas das vezes nos escondemos e tentamos nos esconder atrás dela. Vencer a deficiência gera um forte sentimento de inferioridade sobre as nossas vidas. O fulano é melhor que eu. Mas por que o fulano é melhor que eu? Porque fulano ora mais bonito. Irmão, não tem oração bonita, oração feia. Tem o falar com Deus. Mas eu não consigo. Por que você não consegue? O que você é diferente de mim? Aonde nós somos diferentes? Por que você não consegue? Tira, sai no nome de Jesus esse complexo de inferioridade das nossas vidas, do meio do nosso arraial. Saia no nome de Jesus, você pode sim, você consegue sim, porque você está pautado e baseado nele, não é em mim. Porque se fosse em mim, você poderia falar sim que não conseguia, mas não sou eu que te capacito, não sou eu que te dou dons, é Ele. É Ele, por que não consegue? Consegue sim, arranca de ti esse complexo de inferioridade e você viverá grandes coisas, você crescerá no local onde você está estabelecido, você crescerá no seu trabalho, você crescerá na sua faculdade, você crescerá na sua casa, arranca de ti, você pode ir muito mais além, basta você querer, muda, renova a sua mente, o seu entendimento e prossiga verdadeiramente para as coisas que o Senhor tem para fazer e operar na sua vida. Aleluias, aleluias. Vencer
aqueles que torcem contra as nossas vitórias. Nem todos torcem pela nossa vitória, pelo contrário, muitos que dizem estar com Jesus estão torcendo contra aqueles para o qual Jesus veio. Vencer essas pessoas que torcem contra nós, vencer o medo de não ser compreendido e atendido pelo Filho de Deus, o medo de não ganhar tira das pessoas o desejo de lutar para vencer. O medo de não ganhar, irmãos, ei! O apóstolo nos ensina, e eu já vi diversas pessoas falando sobre isso. Ele nos ensina e ele fala assim, muitas das vezes quando iremos fazer alguma prova, ele fala assim, olha, ou um concurso, tem 10 vagas, e aí fala, mas é 1000 pessoas para 10 vagas, e ele nos ensina e fala, mas você só precisa de uma, você não precisa, vai sobrar 9 ainda. O medo, irmão, que nos atrai, o medo que está estabelecido muitas das vezes sobre as nossas vidas, nos paralisa de certa forma que não nos faz enxergar que ainda se irá sobrar 9 para os 999 disputar. Vai sobrar 9, então o medo de vencer, o medo de ganhar, tira de nós o desejo de lutar para vencer. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, arranca do meio do teu povo este medo, para que nós sejamos desejos verdadeiramente de lutar e vencer, para que nós não ficamos paralisados, para que nós não ficamos ali abatidos, para que nós não nos paralisemos por qualquer coisa. Jamais, Senhor, nos ensine a vencer, Senhor meu Deus. Muitas das vezes as palavras que são ditas que nos paralisam e nos tira, Senhor, do eixo. Nos ensina, Senhor, a vencer os nossos medos, nos ensina, Senhor, a verdadeiramente, ó Pai, não, Senhor, não nos parar, não nos paralisar, mas pelo contrário, crer verdadeiramente que o Senhor irá, Senhor meu Deus, ó Pai, nos posicionar, nos dar vitória, que o Senhor levou da cruz do Calvário, tudo aquilo que poderia nos paralisar, e a palavra final determinada sairá da tua boca para as nossas vidas, no poder do nome de Jesus, aleluias. Quarto, todo vencedor tem como marca do seu caráter a determinação, não desiste com facilidade. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tinha esse problema. Eu não sei se eu já venci, mas eu estou lutando contra ele. Ô camarada para desistir fácil das coisas. Ah, não tem problema não dá. Mas não faz um esforço para que dê. Ah, sabe o que é? Não vai, então tudo bem. Deixa quieto, amanhã é outro dia, vamos. Não. Por quê? Dá para continuar? Dá para continuar tentando? Dá, então vamos continuar tentando. Quando nós já tivermos usado de tudo, feito de tudo que nós possamos e imaginamos, e nós olhamos 3, 4, 5, 10, 20 vezes, e aí vê verdadeiramente que não dá, aí nós desistimos. Mas não na primeira tentativa, não na segunda tentativa. Como nós sabemos muito bem, para que o avião fosse formado, precisou 13 tentativas, para na 14ª conseguir alguma coisa. Se Santos Dumont tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, nós ia ter que estar andando aí de ônibus para lá e para cá. Imagina indo para Israel de ônibus. Não ia ser legal, irmãos. Então louvado seja Deus, porque ele continuou, ele persistiu, ele teve determinação. Sem determinação nunca subiremos ao pódio, onde Deus quer ser glorificado em nós. Sem determinação corremos o risco de ficar apenas assistindo e aplaudindo a vitória dos outros, e muitas das vezes ainda cheio de inveja dentro de nós. Mas a culpa não é do outro, a culpa é minha. O outro persistiu e pela sua persistência ele teve êxito. Agora eu desisti por qualquer coisinha, e agora não adianta eu querer ficar com inveja ou bravo daquele irmão que venceu. Glória a Deus porque ele venceu, porque se eu tivesse persistido, se eu tivesse continuado, eu chegaria até lá também. Persistência, irmãos, determinação. Sem determinação não há coroação. Sem determinação não se chega a lugar nenhum na vida. Como já disse o apóstolo Paulo, perto da sua morte, diz: combati o bom combate, concluí, terminei, completei a carreira e guardei a fé.
São esses que vão ser coroados pelo Senhor, aqueles que permanecer fiel, aqueles que for até o fim. São esses que no final irá dizer: Senhor, valeu a pena persistir. São esses que no final vai dizer: Senhor, quão bom, quão maravilhoso, foi difícil, foi, Senhor. Em alguns momentos até pensei em desistir, mas não parei, porque eu conheço a Ti. No final, são esses, são eu, é você, somos nós que iremos dizer: obrigado, Senhor, por ter me fortalecido até aqui e não me permitiu desistir. Obrigado por ter colocado o ânimo, Senhor, todos os dias na minha vida através do fôlego de vida do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ecoa nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa palavra que renovou o meu entendimento e me fez, Senhor, permanecer fiel, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluias. Determinação, amados, determinação. Se o cego parasse, se ele desistisse no primeiro que falou: ei, para, você está incomodando o mestre. Se o cego desistisse quando ele entendesse que tinha uma multidão. Se o cego desistisse ao imaginar, somente imaginar, que Jesus jamais chegaria até a ele. Se o cego, irmãos, desistisse por qualquer coisa, talvez não, tenho certeza que, acho que ele nem encontraria outra oportunidade. Mas ele persistiu, irmãos. Ele aproveitou a oportunidade. Não basta precisar, é necessário querer. Aquele homem, ele não somente precisava de um milagre na vida dele, ele queria um milagre na vida dele. Aquele homem não somente olhou e falou assim: eu preciso ter visão. Mas ele falou: eu quero ter visão. Olha a diferença, irmãos, de uma atitude daquele que não quer mais ficar na beira do caminho. Olha a diferença, sabe? Está na hora de nós verdadeiramente nos sacudirmos. E não somente precisar ser cheio do Espírito Santo, mas querer ser inundado pelo fogo, ser inundado pelo Espírito Santo de Deus. Não basta eu somente precisar da presença. O que faz a diferença é o querer a presença. Porque necessitar, irmãos, todos nós necessitamos. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que Jesus passou por aqui, mas Ele voltou aos céus, Ele subiu, Ele voltou, Pai está lá, à sua destra, Ele está lá, e Ele falou: eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Então é este Espírito que está aqui hoje, que está na sua casa, que está aqui no templo, que está sobre este território, é o Espírito Santo. Então, irmãos, não basta somente eu e você precisar dele, nós temos que querer, desejar, ansiar e buscar cada dia mais deste Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 51, Jesus diz assim, nós estamos encerrando: o que queres que eu te faça? Olha só a necessidade. O que queres que eu te faça? E aí o cego fala: Senhor, que eu tenha vista. A minha necessidade é enxergar, mas eu quero enxergar. Porque a Bíblia nos diz que Jesus pergunta para ele. E como Jesus pergunta, Jesus sabia da sua necessidade. Então não era simplesmente precisar enxergar, mas Jesus queria ouvir dele o desejo do seu coração, o querer, porque muitas das vezes nós podemos olhar e falar: mas ele é cego, né? Igual muitas das vezes nós ouvimos falar e até falamos, parece até brincadeira que Jesus fala: o que queres que eu te faço? O cara é cego, tudo bem, o cara é cego, mas podia querer qualquer outra coisa. Então, a diferença não é o que ele precisava, mas o que ele queria. Sabe por quê? Eu e você precisamos de muitas coisas. Você precisa de muitas coisas, eu preciso de muitas coisas. Mas a pergunta que vai ser chave na sua vida é: o que você quer? Não é eu olhar e falar: você precisa de Você precisa do quê? Você precisa de um emprego. Olha, o irmão ali precisa de um emprego.
Essa é a necessidade dele. Eu estou olhando e estou vendo que ele precisa, mas o que ele quer? Será que ele quer um emprego? Ou ele quer ser rico sem trabalhar? Como isso vai acontecer, eu não sei, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Então essa é a necessidade dele, é um emprego, mas o que ele quer? Então Jesus, ele olha, ele fala assim, o que você quer? Não basta somente precisar, você tem que desejar no seu coração. E aí Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, que eu tenha vista, porque não somente é isso que eu preciso, mas é isso que eu quero para mim. Quer ver outro? João 5,5, Jesus olha para o coxo, para o paralítico lá no tanque de Betesda. Aí fala para ele assim, olha só, queres ser curado? Aí ele, sabe o que é, Senhor? É que todas as vezes que eu estou aqui, que o anjo está chegando, vem um e pula antes de mim, mas olha só, ei, eu sei que você precisa ser curado, eu estou te vendo, você é um paralítico, mas a minha pergunta é se você quer ser curado. Então, irmãos, como disse, não basta somente precisar, é necessário querer. Muitos precisam enxergar, mas não querem. Por que será? Muitos de nós precisamos enxergar, eu não estou falando de uma visão física, eu estou falando de uma visão espiritual. Muitos de nós precisamos ter o discernimento e entender, muitas das vezes quando nós estamos dentro da casa do Senhor, o que se passa aqui no mundo do Espírito, para nós termos discernimento, para saber administrar as coisas de Deus. É preciso ter uma visão além, uma visão espiritual para enxergar o que está acontecendo dentro da nossa casa, não somente no físico, mas no mundo do Espírito. Muitos precisam enxergar o espiritual, mas será que todos querem? Será que você quer? Será que eu quero? A pergunta é bem lógica, irmãos. A pergunta é bem simples. Precisar, como eu já falei, todos nós precisamos das coisas de Deus. Eu preciso, a igreja precisa de dons, irmãos. Mas e aí, você quer ser cheio de dons do Espírito Santo? Você quer ter o dom de curar, de interpretar línguas? Você quer ter o dom de falar em línguas? O dom da sabedoria, do conhecimento? O dom da fé? Você quer? Nós queremos? Precisar, irmãos? A igreja precisa. O corpo de Cristo necessita. Mas a pergunta é, eu e você, nós queremos isso? Quando os olhos abrem, irmãos, ao ser liberto da cegueira, a vida precisa ser mudada radicalmente. Talvez seja por isso que muitos não querem ser libertos dessa cegueira, porque é verdadeiramente precisar de uma mudança na sua vida e uma mudança radical. Radical, irmãos. Quando eu olho, meus olhos espirituais abrem. Quando meus olhos espirituais desatam, eu começo a perceber coisas pequenas que muitas das vezes eu não dou significância nenhuma, mas eu olho e falo assim, olha só. Meus olhos foram abertos e hoje eu percebo que eu tenho que ter mudança nessa área da minha vida. Só que eu não quero mudar, então se eu não quero mudar, eu continuo com a minha visão tampada. Então Jesus olha para mim e para você na noite de hoje e olha, e ele vê que eu e você precisamos desatar a nossa visão espiritual. E a pergunta para ele é, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu sei o que você precisa, mas o que você quer? Continuar cego espiritual? Ou ter a sua visão desatada no nome de Jesus? Quando os olhos abrem, é necessário assumir responsabilidades. Quando os olhos abrem, eu preciso entender. Simplesmente que eu não sou só mais um. Eu preciso fazer a diferença. Quando os olhos abrem, eu preciso entender que o corpo de Cristo precisa também do meu auxílio. Quando os olhos espirituais abrem, eu preciso entender que o meu vizinho que não conhece a Jesus precisa urgentemente conhecer o Senhor Jesus, porque eu não sei qual será o dia que ele vai voltar. Quando os meus olhos espirituais abrem, eu começo a entender e percebo que a minha tribo tem alguma coisa errada, que no meio da minha parentela tem alguma coisa errada e eu preciso urgentemente da misericórdia de Deus, tomar alguma atitude para que essas coisas sejam diferentes. Quando a minha visão espiritual abre, eu olho para dentro do meu coração, eu olho para dentro de mim, eu olho para o meu eu espiritual e começo a fazer uma análise se verdadeiramente eu tenho feito as coisas de Jesus. Eu olho para mim e faço uma análise sobre a minha vida. E aí eu pergunto, como que será? Como estão os olhos de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quando os nossos olhos espirituais abrem, é necessário assumir sim as responsabilidades das nossas atitudes erradas, nos arrependermos, sairmos da beira do caminho e continuar no processo, e se errarmos lá na frente com os olhos espirituais desvendados, nós nos arrependeremos novamente e continuamos no processo, e continuaremos a caminhar.
até o dia que o Senhor Jesus assim determinar, e nos levar, e levar a tua igreja. Mas eu preciso com os meus olhos, eu preciso dessa libertação. A libertação das trevas implica em assumir compromissos com tudo que se relaciona à luz. Eu preciso de libertação, eu preciso ser liberto, para que eu saia verdadeiramente da beira deste caminho, para que eu saia verdadeiramente deste local que está me incomodando. Eu preciso ser liberto, eu preciso dessa libertação, eu preciso verdadeiramente mudar o meu entendimento, mudar o meu posicionamento, e sair verdadeiramente do local que não é para mim nem para você estar. Vamos, quando Jesus cura aquele homem, a Bíblia nos diz que ele segue Jesus, ele sai do caminho que ele está posicionado, parado, e ele segue o verdadeiro e único caminho. Você vai para lá, eu estou contigo. Você vai para cá, eu estou contigo. Você vai por ali, eu estou contigo. Você parou aqui por um determinado momento, eu paro contigo. Você caminhou, eu caminharei contigo. E nós iremos juntos até o final. Mas para isso também eu preciso ser liberto da minha visão, da minha cegueira espiritual. Eu preciso ser liberto, Jesus precisa desatar isso nas nossas vidas. Olha só, estamos chegando num tempo, irmãos. Num tempo extraordinário para mim e para você. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Não sou eu quem irá falar, mas domingo você será ministrado sobre Shavuot. Você será ministrado sobre Pentecoste. No dia de hoje está se encerrando no calendário judaico a festa de Pentecoste, o período de Pentecoste. Se encerra no dia de hoje. Se encerrou por esse horário que nós estamos sendo ministrados. Se encerra no dia de hoje. E Shavuot, irmão, nós precisamos entender, e eu comecei a ver isso e eu achei fantástico. Eu não vou ministrar isso porque o pastor Jackson irá falar, e eu quero que você não perca. Eu só quero te dar um gostinho para que você receba mais no domingo que ele irá ministrar. A Bíblia nos diz que na Páscoa, a festa da Páscoa, ela nos traz a libertação, a passagem do povo de Deus de saída do Egito. Só que em Shavuot também se diz uma libertação para servir a Deus. Olha só, você está entendendo? Quando nós saímos, somos libertos dessa beira do caminho e continuamos para servir a Deus. É isso, irmãos, para servir a Deus. Há um período de Pentecoste, as festas eram 7 dias, Pentecoste é 7 vezes 7, 49, no 50º dia se comemora Pentecoste. E neste período deste tempo, essa contagem se chama Sefirah HaOmer. Ou seja, devemos tomar consciência de que agora o Senhor deseja nos libertar para servi-lo. O Senhor deseja a nossa libertação para servi-lo, isso mesmo. Se Deus estivesse interessado somente na nossa vida eterna, bastaria que nos convertêssemos hoje e morrêssemos amanhã. Do contrário, por que estaríamos celebrando a cada ano o nosso aniversário de conversão? Deus quer filhos maduros, Romanos 8 diz isso. E Ele nos presenteia com dons do Espírito Santo, os quais nos capacitam, quer individualmente, quer como a igreja madura. No final das contas, o que o Eterno deseja são os frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5:22, os quais sumarizam nossa maturidade e qualidade de fé. Shavuot, Pentecoste, irmão. Chegou o tempo da sua libertação para verdadeiramente servir ao Eterno. Chegou este tempo, irmão. Chegou este tempo. Nós precisamos celebrar a festa de Shavuot. Se tivermos tomado consciência, precisamos entender as festas de Deus. Precisamos sair da beira do caminho. Precisamos prosseguir. Precisamos entender as outras 3 festas do Senhor. Precisamos celebrar essa festa. A Bíblia nos diz que no mesmo período de Shavuot, para os judeus é comemorado a festa da Torá. Eles comemoram a festa da Torá, mas como os judeus messiânicos também assim comemoram a festa da Torá, mas principalmente é comemorado sim a festa da Torá em Shavuot, mas principalmente comemora-se também o cumprimento de Joel 3:1, que nos diz do derramamento do Rosh Kadosh, do Espírito Santo de Deus. Comemoramos o derramamento e através deste Espírito que habita em mim, em você, que habita em nós, é que nós podemos
caminhar, que nós podemos ter discernimento, que nós podemos ter as nossas visões espirituais desvendadas, é através do Espírito Santo de Deus. Então está chegando um tempo extraordinário, eu e você não podemos perder, temos que estar conectados, precisamos estar ligados naquilo que o Eterno está fazendo no meio do teu povo. Ei, saia do meio do caminho, saia da beira do caminho, prossiga, olha, Jesus terá um encontro extraordinário com você neste domingo, não perca, venha, seja impactado por aquilo que o Espírito Santo de Deus irá fazer em você. E quando todos estavam reunidos naquele local, todos estavam reunidos, veio sobre eles um vento como um impetuoso e encheu toda aquela casa, e muitos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, com línguas de fogo. Aleluias, será um tempo extraordinário sobre as nossas vidas, o cumprimento daquilo que os profetas já disse. Comemoramos Shavuot, é uma ordenança do nosso Deus, é uma grande bênção poder celebrar esta festa, principalmente quando entendemos que é um tempo de celebração, de clamor e receber de Deus do fruto do Espírito. É a festa do Espírito Santo. Na Páscoa lembramos do nosso novo nascimento, mas em Shavuot alegramos pelos primeiros frutos da nossa conversão, o fruto do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais. Celebraremos Shavuot e reivindicaremos que nossa vida seja cheia do Espírito Santo, o qual nos revelará cada vez mais a pessoa do Messias. Na festa de Páscoa nós nos libertamos de algo que nos prendia, mas em Shavuot nós nos libertamos para servir ao nosso Deus. Aleluia, está chegando liberdade sobre a sua casa, irmão. Você não ficará mais preso no meio do caminho, você não ficará mais na beirada do caminho, você se levantará, virá diante do Senhor. É Shavuot, é tempo novo, é presença de Deus, se será cheio do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. E assim como o calendário judaico, assim como este tempo judaico, nós iremos encerrar. Se encerrou no dia de hoje em Israel, mas ainda tem uns dias no calendário nacional, ainda tem uns dias, e eu quero profetizar no nome de Jesus: você sairá da sua mesmice, você sairá da beira do caminho, você sairá da sua paralisação, você será daquilo que está te travando, e você caminhará e receberá de Deus algo extraordinário. Você nunca mais será o mesmo, está chegando um tempo extraordinário. É Shavuot, é Pentecostes sobre a sua vida, e eu profetizo no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus. Aleluias, irmãos, que você possa ter sido ricamente abençoado por esta palavra, que isso tenha ativado algo diferente sobre o seu interior, que você esteja aqui no domingo, porque eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Creio que o ministrante, o pastor Jacques, está sendo cheio do Espírito, que o Senhor tem revelado as coisas extraordinárias na vida dele, e será um canal de bênção na minha vida, na sua vida, nesta noite de domingo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Vai em paz, Deus abençoe, no nome de Jesus. Shalom, shalom. Domingo, às 18 horas, não perca o grande culto de Pentecostes, no nome de Jesus. Shalom, shalom.